presidente da Alta Autoridade para a Imigração está a promover uma formação de formadores em dados sobre migrações. Essa formação é necessária por quê? Em primeiro lugar, trata-se, na verdade, de uma iniciativa do Observatório Africano das Migrações, que é uma estrutura da União Africana, que visa, efetivamente, que tem a preocupação de monitorizar fluxos migratórios a nível do continente, ter-se uma rede de estatísticas e de instituições a nível de estatísticas de migração que possam ajudar a compreender e a monitorizar aquilo que é a mobilidade e as migrações dos africanos. Propuseram a realização desta formação, que já foi realizada também em outros países africanos, e que tem o propósito de melhorar o nível de competências que temos aqui internamente de representantes de instituições que, de forma direta ou indireta, acabam por produzir ou por trabalhar com dados ligados às migrações de pessoas em mobilidade, entrada e saída, dizia melhorar, produzir, ao fim e ao cabo, formadores em termos de dados de migração, apresentando metodologias, em termos de estratégias metodológicas para melhor recolha, gestão e disseminação e análise de dados sobre as migrações. Mas a formação também tenta, de alguma forma, identificar as necessidades existentes a nível do país para a melhoria da nossa capacidade de produção, de análise, compilação e divulgação de estatísticas e dados sobre as migrações. Da nossa parte, a Alta Autoridade constitui-se como parceira, também a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Migrações são parceiros nacionais nesta iniciativa deste órgão da União Africana, porque a nível interno nós também identificamos como uma das prioridades o terceiro plano de ação que foi aprovado recentemente pelo governo enaltece no que compete à imigração. Continua sempre importante para nós a necessidade do conhecimento, da produção de informações, da produção de estatísticas, primeiro porque para uma questão de definição de políticas, de seguimento de políticas, isto já foi muitas vezes repetido, mas é importante também salientar que a produção de dados, de informações e tornar essas informações disponíveis serve não somente para nós nos conhecermos, mas acima de tudo para que os outros saibam aquilo que é a nossa realidade. A mobilidade e as migrações têm se tornado cada vez mais intensas, tanto do ponto de vista da entrada como da saída. Esta é uma realidade de Cabo Verde, é uma realidade de qualquer país africano hoje, aliás, de qualquer país no mundo. As migrações são um fenómeno muito, muito dinâmico, muito presente na realidade dos Estados e, ao fim e ao cabo, tocam a todos, se não como país de origem, como país de destino ou como país de trânsito. Importa que todas as autoridades nacionais envolvidas nesse processo falem a mesma língua. A este propósito, claro está, por um lado, de uma melhor clarificação dos conceitos que são utilizados, digamos assim, no contexto migratório, não é? Há toda essa definição, inclusivamente, de estatísticas que são produzidas a nível internacional. Esta também é uma vertente que será abordada durante a formação, mas também a preocupação com aquilo que é, digamos assim, o nosso quadro metodológico aqui internamente na produção dos dados e das estatísticas sobre as migrações. Quer-se sim, falando em reforço de capacidades, quer-se ter digamos assim, um tronco comum de conhecimentos sobre dados, sobre as migrações. O poder local, a polícia, estatística, INE, são as entidades que participam? Sim, nós convidamos instituições públicas, mas também associações de imigrantes, a Plataforma das Comunidades Africanas, que é a Federação, mas também convidamos desde instituições a nível central, o INE, evidentemente, a Direção de Estrangeiros e Fronteiras, o Observatório das Migrações, que foi recentemente aqui instalado em Cabo Verde, mas Ministério da Educação, Saúde, todas as instituições que de alguma forma acabem em algum momento a área do trabalho, a área do emprego, da formação profissional, como referi, todas essas áreas que acabam por, em algum momento,
atender os imigrantes e, por isso, recolher também informações sobre os imigrantes, foram convidados a tomar parte da formação. A Alta Autoridade para a Imigração trata dos migrantes residentes. Dos migrantes estrangeiros com competência, acima de tudo, de informação, de sensibilização, de interlocução de outras entidades, a facilitação do seu acesso ao serviço, proposição de políticas, não é? Reforço de capacidades de instituições na área da imigração. Sim. O que eu estou a querer perguntar-lhe é que se não terá chegado à altura das autoridades nacionais estarem preparadas para receber imigrantes. Não, o trabalho que nós temos estado a fazer tem sempre esse propósito de reforçar as capacidades e as competências a nível das instituições para o trabalho com os imigrantes, de quem chega. Evidentemente que há muitos desafios, porque o trabalho das instituições não é único e exclusivamente atender e responder à demanda dos imigrantes. A imigração é um fenómeno transversal, nós vamos trabalhando em várias vertentes, é verdade que se fala muito na vertente da documentação e da regularização, porque é a imediata, mas há também questões que têm a ver com o trabalho, com a segurança social, no acesso à educação. Há todo um trabalho a nível do reforço da capacidade de formações que nós temos estado a desenvolver desde 2022, dirigido aos serviços, para compreenderem melhor, terem melhores respostas em relação à população imigrante. Essa formação que tem a ver com estatísticas e dados visa também melhorar, digamos assim, essa capacidade institucional do país em trabalhar com este fenómeno. Nenhuma instituição pode responder bem a um fenómeno que não conhece, que não compreende. É este o exercício que nós tentamos sempre fazer, mas é verdade que constitui ainda um enorme desafio. O relatório que nós divulgamos o ano passado dá indicações positivas relativamente àquilo que é a percepção dos imigrantes sobre os serviços que são prestados. É também evidente os desafios que ainda existem, que têm a ver inclusivamente também com a natureza do país, que não é também um país tradicional, país de acolhimento. Já está a ser. Não tem o perfil dos tradicionais países de acolhimento, mas neste momento é um país que recebe e, inclusivamente por toda a sua tradição migratória, não é, de saída de pessoas, nós temos, e temos estado a falar sobre isso, nós temos por coerência, efetivamente, de poder responder às solicitações da mesma forma que nós defendemos que as nossas comunidades sejam atendidas, não é? E sejam abordadas nos países que escolhem para residir. Tem havido, embora muito pouco, a chegada de imigrantes com alguma formação. Põe-se o problema do reconhecimento dos títulos académicos, porque não há uma convergência normativa na região. É uma questão que a preocupa. Constitui uma preocupação. Nós falamos muito da regularização e da documentação e fala-se em bloqueios, não é? Em especial para imigrantes que vêm dos outros países africanos a nível da regularização. A regularização, ela, ao fim e ao cabo, acaba sendo, não é? A consequência de tudo aquilo que é o perfil de bloqueios em outras vertentes. A vertente, por exemplo, da inserção laboral e da presença no mercado de trabalho ou no exercício de uma atividade econômica está muito ligada com o nível de escolaridade, não é? O nível de escolaridade ou, por vezes, o reconhecimento, como diz aqui, de certificados, do reconhecimento de competências. Muitas vezes as pessoas com um nível de escolaridade mais baixo ou porque não têm os seus, digamos assim, os seus certificados completamente reconhecidos, acabam por ter uma inserção mais precária a nível do mercado de trabalho e isto interfere e mexe muito com a sua capacidade de fazer prova das exigências para a regularização e para a documentação. Então, tem sido uma preocupação, aliás, no terceiro plano que nós temos em vigência, constitui uma das áreas com mais atividade, uma das prioridades, efetivamente, do terceiro plano de ação, a questão da atividade econômica, da inserção laboral, que tem a ver também com esta parte do reconhecimento de competências e certificados, mas também de tudo aquilo que é informação sobre a importância da formalização da atividade econômica, fazer também saber
aquilo que são os direitos e os deveres dos trabalhadores imigrantes e de quem emprega mão de obra estrangeira, e, por outro lado, do nosso lado, porque também o nível de escolaridade a nível dos imigrantes africanos é mais baixo que das outras nacionalidades. Um imigrante oeste-africano, em média, de acordo com o relatório que nós apresentamos o ano passado, tem 8 anos de estudo, quando vamos encontrar europeus e americanos com 12 a 13 anos de estudo. Há uma diferença em termos do nível, interfere muito, evidentemente, naquilo que são as condições de permanência e a capacidade que o migrante tem de fazer prova, não é, da sua permanência e manter um estatuto legal regular. Então, é uma área também importante e que nós temos estado, de alguma forma, a trabalhar para melhorar. Mas teremos que reconhecer que isto tem a ver com o país que recebe, Cabo Verde, mas tem a ver com o país também de origem, não é? Porque os certificados, quem conclui os estudos em outros países, não é? Há que haver esta comunicação e, como diz, há todo um desafio ainda nessa parte. Falou em primeiro inquérito à população estrangeira e imigrante. E o segundo é para quando? O inquérito foi feito no quadro de um projeto. A ideia, efetivamente, é que possa haver inquéritos periódicos. Neste momento não temos ainda calendarizado. A grande preocupação nossa a nível dos dados, neste momento, tem a ver, inclusivamente, com a possibilidade de termos relatórios estatísticos sobre as estatísticas administrativas, ou seja, as estatísticas produzidas pelas instituições. A formação tem essa preocupação também de melhorar a capacidade das instituições e pretendemos, eventualmente, que um segundo relatório sobre a população estrangeira e imigrante, possivelmente não será lançado este ano, mas que o segundo relatório seja sobre as estatísticas administrativas, ou seja, o grau de cobertura dos serviços, ou então, se querermos dizer, o nível de acesso dos imigrantes aos diferentes serviços aqui no país. Numa das últimas conversas que tivemos, falamos dos planos municipais. Todos os municípios já têm esse plano? Não era a proposta todos os municípios terem. Nós propusemos aos municípios em que percebemos um maior peso da população estrangeira a nível da população do seu território e onde também nós implementamos as unidades locais. A Praia, Boa Vista, Santa Catarina de Santiago, São Vicente e Sal. Nós desenvolvemos com o SAL o plano, uma proposta de plano, constituiu-se inclusivamente um comitê municipal para a elaboração deste plano, mas neste momento nós estamos num ano de eleições autárquicas e, por opção, os planos que deviam ser desenvolvidos para São Vicente e para Santa Catarina de Santiago, nós estamos a propor para depois das eleições, que será uma altura também que os governos locais já estarão constituídos e aí pode-se efetivamente avançar. Praia já tem o seu plano? Praia já tem. Praia e Boa Vista foram desenvolvidos anos anteriores. O da Praia efetivamente foi continuado, foi aprovado em 2019, com alteração, digamos assim, a nível do governo local em 2020. A informação que nós tivemos é que iriam continuar, fizeram a abertura do gabinete, que era uma das principais medidas do plano municipal. Portanto, neste momento, não temos digamos assim, uma avaliação completa a nível da implementação desses planos municipais, mas acreditamos que após as eleições autárquicas poderemos divulgar efetivamente um balanço ainda que genérico sobre aquilo que foi possível fazer com os planos municipais.